A questão não é se Trás-os-Montes deve ter ou não outra vez caminho de ferro. A questão é, você quer que Trás-os-Montes volte a ter caminho de ferro? Olá a todos, sejam bem-vindos a este episódio especial desta série de episódios sobre a reabertura da linha do Corgo e também da linha do Tua. O meu nome é Daniel Conde e estamos aqui hoje então para falar sobre o Plano Nacional Ferroviário. Ora, em finais de 2020, o Governo anunciou na sua proposta para Orçamento de Estado para 2021 a intenção de ligar todas as capitais de distrito por rede ferroviária. Ora, neste momento só há 3 capitais de distrito que não estão ligadas por rede ferroviária ao resto do país. São elas Viseu, Vila Real e Bragança, sendo que Vila Real e Bragança são as 2 capitais distritais situadas em Trás-os-Montes. Ora, mais recentemente foi então apresentado o Plano Nacional Ferroviário e note-se que ainda não é a versão final, essa só vai surgir em 2022, sendo que neste momento ainda está aberto para todos os cidadãos a sua participação. Podem enviar o seu parecer, as suas ideias, para contribuir então para o Plano Nacional Ferroviário. Mas bom, dizia eu então que foi apresentado este Plano Nacional Ferroviário, com este objetivo em mente de ligar todas as capitais de distrito por ferrovia, só que na própria apresentação do Ministro das Infraestruturas aparecia então um mapa com um grande ponto de interrogação sobre uma eventual ligação ferroviária para Trás-os-Montes, para as capitais de distrito transmontanas. Esse mapa incluía então um desenho muito aleatório de uma eventual ligação direta entre a linha do Douro na zona de Marco de Canaveses, próximo a Amarante, direto a Vila Real, depois direto a Bragança e depois até à fronteira. E relembro aqui que a rasar a fronteira portuguesa existe uma linha de alta velocidade, que é a linha de alta velocidade a ligar Madrid à Corunha. Bom, se tem um grande ponto de interrogação, sim, tem um grande ponto de interrogação esta linha, pelos motivos que vou enumerar já de seguida. Ora, comecemos então pela parte mais óbvia. Esta linha teria de ser construída de raiz e, tratando-se de Trás-os-Montes, seria uma linha com troços de montanha. Ora, uma obra destas construída de raiz com um perfil montanhoso não vai sair certamente barato, em primeiro lugar, e em segundo lugar não vai acontecer nem no curto prazo, nem sequer no médio prazo. Estamos a falar de um projeto para demorar 5 a 10 anos a sequer vir para o terreno e a ser construído efetivamente. E, politicamente falando, muita coisa acontece entre 5 a 10 anos. E, portanto, esperar por estes desenvolvimentos não me parece a melhor estratégia de todos. E é isso precisamente que parece que está a acontecer aqui no panorama político em Trás-os-Montes. Esperar que Lisboa decida algo. E é por isso que continuamos a ser uma região que fica sempre para trás. Mas, enquanto cidadãos, também temos uma palavra a dizer e não temos uma palavra a dizer só de 4 em 4 anos, quando são as eleições. Mas, bom, regressando então à questão, imaginemos o traçado desta linha a sair diretamente, por exemplo, do Marco de Canaveses, a vir ter aqui a Vila Real, e daqui para Vila Real seguindo para Mirandela, Macedo, Bragança, e depois subir pela zona da Serra de Montezinho para entroncar na Puebla de Sanabria, mais concretamente em Outeiro de Sanabria, na linha de alta velocidade Madrid-Corunha, cuja estação aí em Outeiro, Puebla de Sanabria, só vai ser construída precisamente por causa da sua proximidade com Portugal, e continuamos a não saber como capitalizar isto após uma década já de conversações sobre esta matéria, ou falta de conversações sobre esta matéria. Bom, um traçado assim, mesmo em linha reta, dá a volta de 180 km de extensão. Vamos arredondar isto para efeitos de cálculos muito rápidos, para todos vocês perceberem da dimensão do projeto de que estamos a falar aqui neste momento, e vamos arredondar para 200 km de extensão entre o Marco de Canaveses e Outeiro de Sanabria, passando por Vila Real, Bragança e também Mirandela e Macedo de Cavaleiros.
Agora, noutra parte da questão, aqui a A4, a Autostrada Transmontana, teve um custo a rondar os 3 milhões de euros por quilómetro. E só teve este rácio de 3 milhões de euros por quilómetro porque aproveitou em grande parte o traçado do IP4, ou seja, não foi preciso gastar tanto dinheiro. E este é um dado muito importante mais para a frente. Agora, se formos a ver um outro projeto novo, construído de raiz e também ferroviário, que é a nova ligação ferroviária entre Elvas e Évora, é um troço que está a custar 7 milhões de euros por quilómetro, sendo que já vai ficar a plataforma da via preparada para linha dupla, sendo que vai ser construída para já apenas em linha única, mas bom, 7 milhões de euros por quilómetro. Vamos encontrar aqui então um número no meio. Vamos apontar para 5 milhões de euros por quilómetro para esta eventual linha que no início do século XX também já foi projetada, a sua intenção pelo menos, e se chamava a Transversal Transmontana. Vamos então pegar em 5 milhões de euros por quilómetro para esta Transversal Transmontana em 200 quilómetros e chegamos à bela quantia de 1.000 milhões de euros de custo para a construção de tal via. Claro que isto é absolutamente indicativo, pode ser mais, pode ser menos. Os próprios representantes do governo falaram imediatamente que seria um projeto de centenas de milhões de euros. Um dos maiores especialistas em ferrovia aqui em Portugal, o Dr. Manuel Tão, também já deu o seu parecer de que é altamente improvável que tal obra avance e, portanto, cá estamos nós a esperar por um pequeno milagre a cair-nos no colo vindo de Lisboa, que é altamente improvável de vir a acontecer. Mas bom, se é desejável que a Transversal Transmontana fosse construída, parece óbvio dizer que sim. Se é assim tão necessária quanto isso, tenho várias dúvidas e elas só podem ser dissipadas através de estudos, não pode ser por achismo, acho que não é assim que estas obras, estas enormíssimas obras, podem avançar. E tivemos obras dessas a ocorrer, nomeadamente a chuva de autoestradas que tivemos já há 10 anos atrás, em que foram um bocado por achismo, deu no que deu. Mas bom, não podemos considerar um sim ou um não a uma obra desta envergadura apenas por achismo, ok? E temos de pensar também no seguinte: esta Transversal Transmontana, para já, o grande sonho seria ligar rapidamente Vila Real e Bragança ao Porto, para chegar lá mais rapidamente. Com certeza que sim, isso parece um bocado óbvio. Só que, hoje em dia, e isto parece-me, desculpem a alfinetada desnecessária, um bocado popular, mas pronto, parece-me que quem decide estas coisas não viajou de autocarro, não tem viajado de autocarro recentemente. Porque uma viagem de autocarro mesmo na Rede Expressos ou numa Tâmega, numa Santos, numa Rodonorte, enfim, as operadoras principais aqui no território, uma viagem de Bragança ao Porto ainda leva umas estúpidas 4 horas de viagem. Portanto, estar a dizer que, ou não, o caminho de ferro não pode ser pelas antigas linhas de via estreita, coisa horrorosa, porque demora muito tempo. Vocês já olharam bem para os horários de um autocarro atualmente entre Bragança e o Porto? Leva 4 horas, sendo que de autocarro de Lisboa ao Porto leva 3. São 300 km em 3 horas contra 220 km em 4 horas. Façam as contas. Mas bom, esta Transversal Transmontana entre Mirandela e Bragança passa exatamente, ou passaria exatamente pelo mesmo eixo, não digo ipsis verbis, mas pelo mesmo eixo por onde já passa a linha do Tua. E, como disse há bocado, a Autostrada Transmontana só custou 3 milhões de euros por quilómetro porque aproveitou em grande parte o traçado já atualmente existente do IP4. O IP4 ficou quase ele todo soterrado debaixo da nova A4. E o que se poupou em movimentação de terras, em expropriações, em obras de arte e etc, etc. Portanto, não existindo ou demorando uma Transversal Transmontana, nós estamos a falar de um eixo onde já existe um canal ferroviário, que é o da linha do Tua. Agora, se todo o canal ferroviário da linha do Tua é compaginável com aquilo que nós esperamos de uma linha de caminho de ferro do século XXI, não, obviamente que não.
Quando às vezes eu ouço aqui especialistas, pseudo-especialistas, ou comentadores, daqueles comentadores que comentam tudo, desde física quântica até lagares de azeite, quando eu os ouço a dizer que pessoas que, como eu, defendem a reabertura da linha do Corgo ou da linha do Tua são uns sonhadores e uns saudosistas, bom, o que dizer sobre isso, não é? Mas bom, é claro que eu não defendo um caminho de ferro anacrónico, eu defendo um caminho de ferro do futuro também, mas eu sei, pelo menos tenho consciência de que há necessidade de caminho de ferro e não somos um país rico, portanto temos de juntar o melhor dos dois mundos e para mim, na minha opinião, o melhor dos dois mundos, aqui neste eixo Mirandela-Bragança, linha do Tua, possível transversal transmontana, é obviamente aproveitar o que for possível de ser aproveitado da linha do Tua, que é possível aproveitar muita coisa, e relembrando, por exemplo, que tanto a estação de Mirandela como a estação de Macedo como a estação de Bragança têm localizações absolutamente centrais nestas cidades, portanto não é preciso inventar a roda, e reabrindo assim uma linha do Tua, não em bitola standard, bitola métrica, tá bom? Em bitola métrica, os custos que se poupariam a transformar a linha do Tua nesse canal numa linha com maiores patamares de velocidade, como é óbvio, mas também não precisamos aqui de TGVs ou linhas de velocidade elevada, 200 km por hora. Tomem como referência, estudem casos que já existem no mundo, que é coisa que aqui em Portugal e especificamente aqui em Trás-os-Montes parece que os decisórios, comentadores, não fazem. Olhem para fora, olhem para a rede de caminhos de ferro da Suíça e quanto dela é feita em via métrica e quanto dela é feita em velocidades acima de 100 km por hora. Não é necessário fazer isso e é uma das melhores redes ferroviárias do mundo. Olhem para o Japão e boa parte da rede ferroviária do Japão é em via estreita. Etc. A Espanha reabriu há quase 20 anos atrás uma linha de via estreita de 300 km de comprimento e tem sido um sucesso retumbante. Portanto, tirem essas minhoquices da cabeça. Portanto, linha do Tua reaberta de uma forma moderna, modernizada, aproveitando parte do canal que seja aproveitável para este objetivo e teremos custos bastante inferiores. Relembro, uma transversal transmontana a custar centenas ou a chegar mesmo à marca de 1.000 milhões de euros, contra uma reabertura entre Mirandela e Bragança da linha do Tua a custar à volta dos 40 milhões de euros. Portanto, Portugal, um país rico, novamente, vamos pela quarta vez para a bancarrota. Portanto, linha do Tua e também não podemos esquecer o papel que esta linha, que se pretende para esta transversal transmontana de ser algo absolutamente muito veloz, direto de Bragança a Vila Real e ao Porto, e o resto do território. Não há gente a viver no resto do território, não há estudantes, não há trabalhadores, não há pequeno comércio que até despacha, por exemplo, os seus produtos para os grandes centros no litoral e precisam deste tipo de transporte de proximidade. Pensem melhor um bocadinho nas coisas antes de abrir a boca para dizer alarvidades. Voltando para o caso específico aqui da linha do Corgo, como eu tenho vindo a falar na série de Vamos Reabrir a Linha do Corgo, já falei em custos de reabertura, custos de exploração, proveitos de exploração, todos os tabus à volta das linhas de caminho de ferro, portanto, se ainda não viram, convido-os a ver. Mas então, regressando aqui à parte da linha do Corgo, temos o mesmíssimo problema que falei anteriormente sobre a linha do Tua. Não podemos esquecer que o resto do território também precisa do transporte ferroviário e é assim que funciona em países bem mais desenvolvidos em termos ferroviários do que nós. Uma Suíça, uma França, um Reino Unido, uma Espanha até, enfim, que aproveitam muito melhor estas linhas de proximidade para serviços regionais, mas que também podem ser compagináveis com serviços interregionais até ao Porto. Também já expliquei essa parte, nomeadamente em termos de transporte de mercadorias. É possível ter um comboio a ir de Chaves, que é uma plataforma logística, até ao Porto de Leixões, mesmo tendo bitolas diferentes.
mas para isso vejam os vídeos anteriores. Mas bom, aqui, linha do Corgo, temos aqui também um outro grande problema, que aliás também existe na linha do Tua, que é a construção de ciclovias. Já foi assinado um protocolo entre as várias autarquias desde Chaves até ao Peso da Régua para a construção de uma malvada de uma ciclovia, e estamos aqui perante um grande dilema em termos de prioridades. O que é mais prioritário num território que tem milhares de quilómetros de trilhos e de caminhos que toda a gente tem utilizado para caminhadas, para passeios de BTT, para provas? Vejam aqui no canal também as provas onde eu participo. Aqui na região não precisamos de ciclovias, não precisamos de ecopistas, e a prioridade é o transporte ferroviário. Não podemos perder o comboio do desenvolvimento. Mas ainda por cima esta transversal transmontana, então, que aproveitará o eixo Mirandela-Bragança, onde já existe a linha do Tua. No caso aqui do Corgo, a diferença é mais gritante, já que ela vai passar bem longe de Chaves, por exemplo, e portanto a linha do Corgo continua sempre a fazer sentido. E, mais uma vez, pegando nas centenas de milhões de euros a longo prazo de uma transversal transmontana, bom, reabrir a linha do Corgo desde a Régua até Chaves, já com material circulante, custará à volta dos 70 milhões de euros. Portanto, 70 milhões de euros, 1000 milhões de euros. Estão a ver a diferença das coisas. E é um projeto para 2 anos, em 2 anos ser concluído e termos a linha do Corgo reaberta a funcionar em prol de toda a região, em prol de todo o distrito de Vila Real. E quando falamos também em Chaves, sim, é de se estudar um prolongamento, pelo menos até Verim, já que Verim e Chaves são uma eurocidade que têm funcionado de uma forma até bastante interessante, e que o quanto não beneficiaria uma ligação ferroviária entre Chaves e Verim. Se daí se partiria para uma ligação também de Verim até à Godinha, na Galiza também, que também vai ter uma estação na linha de alta velocidade Madrid-Corunha, isso também é objeto de estudo. Mas mesmo que a linha do Corgo fosse prolongada apenas até Verim e houvesse um serviço shuttle pela autovia das Rias Baixas, pela autoestrada das Rias Baixas, que liga Verim à Godinha, bom, qual é o problema nisso? Também não é preciso desenhar linhas de caminho de ferro para todos os lados e mais alguns. E no caso da linha do Corgo e do seu traçado estupidamente sinuoso em vários locais onde isso não é necessário, voltamos também ao mesmo argumento. É possível aproveitar o canal onde ele seja aproveitável, e onde não seja aproveitável construir linha nova. Qual é a dificuldade disto? Temos de lembrar também que estas linhas de proximidade, o contributo que elas trazem para a população local é inestimável. Uma pessoa que mora na Régua a vir trabalhar para Vila Real todos os dias, a diferença entre fazê-lo numa viatura própria ou fazê-lo com um passe social e viajar de comboio, ao fim de um ano chega a 500 euros de diferença. 500 euros mais caro vir todos os dias de carro do que ter um passe de comboio. E já agora, por exemplo, um caso aqui específico, na UTAD, onde há muita dificuldade para os estudantes que vêm de fora e vêm estudar para a UTAD de arranjar alojamento aqui na zona de Vila Real, bom, um comboio que conseguisse fazer em meia hora a distância entre a Régua e Vila Real já torna basicamente possível estender a procura de moradias para estes estudantes, procura de quartos, até à Régua, por exemplo, coisa que hoje em dia não é muito viável. São todas estas coisas que se torna aflitivo ter de repetir e cair em ouvidos moucos. E portanto eu lanço-vos também o desafio aí em casa de começar a partilhar em todas as redes sociais as hashtags reabrir a linha do Tua e hashtag reabrir a linha do Corgo. Tornar este assunto mais trendy, enfim, mais em cima da mesa,
comecem também a protestar. Isto também é uma forma de protesto. Nós precisamos destas linhas. Estas linhas são mais fáceis, mais rápidas, mais baratas de reabrir, são mais próximas da população. Sim, também podem servir mais rapidamente viagens até ao Porto e até Lisboa, e se a linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto avançar, nós conseguiremos chegar a Lisboa em 4 horas, 4 horas e meia a partir daqui de Vila Real, utilizando o comboio, contra umas 5 horas ou 6 horas de autocarro. Enfim, agora não tenho bem presente o horário direto aqui de Vila Real, mas de Bragança são 7, a partir daqui creio que são 5, mas enfim, de comboio pode chegar até às 4 horas, ou seja, continua a ser mais rápido do que o autocarro, mesmo tendo linhas de montanha. E portanto era este novo aviso que gostaria de deixar. O tema esteve em cima da mesa, não foram produzidas propriamente conclusões brilhantes, sobretudo da parte de alguns autarcas aqui em Trás-os-Montes. É preciso estudar bem este assunto, é preciso que nós todos, cidadãos, também olhemos para este assunto que nos diz respeito a todos e ao nosso desenvolvimento. O caminho de ferro é que é o caminho de futuro. Outros países pela Europa e pelo mundo afora já perceberam isso há muito tempo e nós continuamos atrasadíssimos nesse tema. Deixem-se de ideias pré-concebidas, deixem-se de preconceitos. Precisamos da linha do Corgo, precisamos da linha do Tua, são fáceis, são rápidas de reabrir, sim, servem muita gente e é preciso perceber também o porquê é que não serviam antes e mudar esse paradigma para começarem a servir agora. Não se esqueçam, hashtag reabrir a linha do Tua, hashtag reabrir a linha do Corgo, que eu não sou nenhum santo e não faço milagres sozinho, ok? Um abraço a todos, continuem com saúde e em segurança e vemo-nos num próximo episódio.